Então, boa noite. Vamos dar sequência ao nosso estudo. Aqui o item 6, Desgosto pela Vida, Suicídio, do livro 4º, capítulo 1º do Livro dos Espíritos, né? Esse que é um estudo da UNELAR, União Espírita Nosso Lar, aqui de Jaboticabal. E havíamos parado na questão 949, e hoje nós vamos começar pela 950. Que pensar daquele que tira a própria vida com a esperança de chegar mais cedo a uma vida melhor, né? Então, nós estamos vendo agora Kardec perguntando aos espíritos várias opções de pessoas ou motivos que justificaram, entre aspas, né, para uma pessoa tirar a própria vida. E uma delas é essa, a esperança de ir para um mundo melhor. Então, seria nessa situação as pessoas que acham que a Terra é só desgraça, que não veem na Terra coisas boas, coisas interessantes para si, né? E aí, então, essas pessoas acham por bem, né, se suicidar e pensar, olha, aqui é tão ruim, onde eu vou vai ser melhor, né? E Kardec, vamos contextualizar, né, está apresentando o mundo espiritual. E a coisa mais importante que o Espiritismo nos traz é o conhecimento do mundo espiritual. Como ciência, a ciência material revela o mundo material, e a ciência do espírito, a ciência espiritual, revela o mundo espiritual. Então ele está tentando entender, né, fazer-nos entender todas as implicações das nossas atitudes para a nossa vida após a morte do corpo, né? E aí, qual foi a resposta? Não poderia ser outra, né? O espírito diz: que loucura! Que ele faça o bem e estará mais seguro de alcançá-la, porque daquela forma retarda a sua entrada no mundo melhor. E ele mesmo pedirá, né, isso é bem interessante, ele mesmo pedirá para vir completar esta vida que interrompeu por uma falsa ideia. E aí, então, se realmente a pessoa tem essa ideia, o que a gente entende nessa resposta é que era uma ideia errada e que a pessoa precisa ser explicada, entender que não era essa uma solução, né? Uma falta, ou seja, remoção, você eliminar sua própria vida, qualquer que ela seja a falta, né, não abre jamais santuário dos eleitos. E me chamou a atenção essa parte da resposta. Ele mesmo virá completar esta vida que interrompeu. Então, se a pessoa está passando por dificuldades, e essas dificuldades para elas estão pesadas nesse momento, né, então ela está com desgosto, depressão, sofrimentos, o suicídio só será um sofrimento ou uma coisa a mais que ela terá que rever. E é importante esse esclarecimento que o Espiritismo dá da continuidade da vida, seja após a morte, seja na próxima reencarnação. Então aqui ele demonstra a implicação desses atos na próxima vida. E se a pessoa quer estar numa condição melhor, e todos queremos, e isso é natural, e direito do ser humano, a gente tem esse instinto natural, né? A gente tem que fazer o bem. Então, faça o bem e estará mais seguro de alcançá-la. Alcançá-la o quê? A vida melhor, a felicidade que ele está procurando. Aí é 951. O sacrifício da vida não é, às vezes, meritório, né? Então, aqui ele já começa a colocar um ponto onde a pessoa sacrificou a sua vida, mas aquilo teve um outro propósito, né? Qual? Quando tem por fim salvar a de outros, ou ser útil aos semelhantes. Então aqui seria uma pessoa que acaba abreviando a sua vida, mas o objetivo dela é salvar, por exemplo, uma pessoa, ou ser útil aos semelhantes. Então, no desejo de ajudar, ela acaba se prejudicando, ou prejudicando o seu corpo, e adquirindo algum tipo de doença, ou, né, alguma coisa que abrevia o período dela na Terra, e então isso seria uma morte abreviada do corpo. Ele pergunta se isso tem mérito. E aí os espíritos respondem: isto é sublime, de acordo com a intenção, e o sacrifício da vida não é, então, um suicídio. Mas Deus se opõe a um sacrifício inútil, e não pode vê-lo com prazer se tiver manchado pelo orgulho. Um sacrifício não é meritório senão pelo desinteresse. E aquele que o pratica tem às vezes uma segunda intenção, que ele diminui os valores aos olhos de Deus. Então veja que a resposta ela é complexa e ela tem várias partes.
Então, realmente, existem situações onde há mérito você perder a vida ou abreviar a sua vida quando o objetivo é o próximo, o bem do próximo, né? E ele chega a usar a palavra sublime. Isso é sublime. Por quê? O que importa é sempre a intenção. A gente já viu que, para o espiritismo, o suicídio não tem uma consequência única. Ele é muito variável em sua consequência, porque ela depende do grau de consciência e a intenção. Nem sempre a intenção é igual e o grau de consciência daquilo é igual. Por exemplo, nos loucos, nas pessoas com doença mental, o suicídio às vezes é inconsciente, né? E aqui, quando a intenção inicial não era tirar a própria vida, mas sim fazer o bem ao próximo, isso passa a ser sublime e não é um suicídio. Mas aí ele faz um alerta, né? Deus se opõe a uma coisa inútil, ou seja, a pessoa fazer aquela atitude sendo que teria outras coisas mais úteis. Então, racionalmente, numa avaliação melhor, em vez de ela tirar a própria vida, ela poderia fazer alguma outra coisa que fosse mais relevante, mais difícil, talvez até melhor, né? E além disso, ele diz que não há para Deus mérito se tem como base o orgulho. E a gente vê essas pessoas que querem ser uma palavra que a gente usa, né? Mártir. E tem uma historinha engraçada do Divaldo Franco, que quando ele era jovem, estava no começo da mediunidade, que ele estava se tornando espírita, ele achava uma beleza os mártires que haviam sido queimados na cruz, que haviam sido mortos, né? E aí ele pediu para a orientadora dele, para a Joana de Ângeles, que ele queria ser um mártir. E aí ela se ausentou, depois de muito tempo ela voltou e falou, olha, Divaldo, nós submetemos, né, eu submeti o seu pedido para os mentores espirituais. E eles lhe concederam a opção e para que você seja um mártir. E aí o Divaldo ficou muito feliz e imaginou algo muito heróico que ele iria fazer, né? Aí ela disse assim, olha, você vai ser um mártir que vai viver muitas e muitas décadas. E você, a cada dia, vai receber humilhações, né? Maldades, pessoas vão ser injustas com você, né? Você vai receber sentimentos ruins. E com essa vida penando todo dia um pouquinho, você vai ser o Marte que você quer. E aí ele entendeu a mensagem, né? E muitas vezes a gente vê nisso uma coisa assim de tirar a própria vida como uma coisa heróica, mas que no fundo às vezes é um pouco infantil. Então é esse final aqui, né? Mas havendo desinteresse e sendo pelo próximo, então essa é a questão de abreviar a própria vida pode ser inclusive sublime, né? Então a gente entende tudo isso dentro dessa resposta aqui. E aí Kardec complementa a explicação dizendo: todo sacrifício feito às custas da própria felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus, porque é a prática da lei de caridade. Ora, sendo a vida do homem terreno o que o homem dá maior valor, aquele que a ela renuncia pelo bem de seus semelhantes não comete um atentado. É um sacrifício que ele realiza. Mas antes de o realizar, deve refletir se a sua vida não poderia ser mais útil do que a sua morte. E é o exemplo do Divaldo Franco. Ele imaginava que ia ter um fim, que ia ser impactante, mas a vida dele era muito mais útil, como está sendo até hoje, que ele está aí com 92 anos. E ele passou por muitas dificuldades, e aí que foi o exemplo que ele trouxe de sacrifício, né? Então, é uma resposta bem interessante aqui dos espíritos. 952. O homem que perece como vítima do abuso das paixões, essa é uma pergunta importante para nós, né? Aquele que perece como vítima do abuso de suas paixões, como o sabe? Então vejo que a intenção e o grau de consciência é importante. Então aqui Kardec já explicitou, a pessoa sabe, ela tem consciência de que as paixões e os vícios estão abreviando sua vida por tirar a saúde do corpo. Bebida, comida em excesso, né? Fumo, tudo que você pode imaginar que são paixões do corpo que em excesso comprometem a saúde e o equilíbrio do corpo.
mas numa situação que a pessoa sabe, né? Isso caracteriza uma situação particular, porque poderia ser inconsciente, mas aqui ele sabe. Então ele sabe que deve abreviar o seu fim, mas as quais não têm mais o poder de resistir, porque o hábito as transformou em verdadeiras necessidades físicas. É o que a gente chama de vício, né, pessoal? A pessoa não consegue. Hoje a medicina já evoluiu muito, existem até remédios que a pessoa toma para favorecer ela conseguir largar de determinados vícios químicos, né? Cigarro, por aí adiante. Então essa pessoa que tem essa consciência, como aquilo é uma necessidade do corpo, ela não consegue deixar de largar, né? Se aquilo é um suicídio. E então essa é uma resposta que implica muito a nós mesmos e a muitas pessoas que convivem conosco, né? Que às vezes têm esse tipo de vivência. E aí a resposta é o suicídio moral. Não compreendeis que o homem, neste caso, é duplamente culpado? Há nele falta de coragem e bestialidade. E, além disso, o esquecimento de Deus. Então, ele colocou aqui 3 pontos: falta de coragem, bestialidade e esquecimento de Deus. E a gente entende que foi uma resposta bastante dura, né? E uma resposta que não teve alívio, nem meios termos. E a gente deve meditar sobre ela e o porquê essa postura do espírito, né? E bestialidade também não é no sentido pejorativo, né? A gente pode imaginar que nesse contexto, principalmente pensando que esse é um livro, uma palavra muito antiga, né? De um livro de 1850. Aqui eu acredito que refere-se ao predomínio das paixões do corpo em detrimento das aptidões do espírito, nesse sentido a bestialidade, ou seja, o predomínio do corpo, né, sobre o espírito, o animal humano em nós, do nosso ser biológico, né? E a falta da coragem e da fé, né, o esquecimento de Deus, são os elementos. Isso tornaria a pessoa duplamente culpada. Então, vale um raciocínio, vale uma interiorização, uma importância muito grande para essa resposta. E Kardec complementa ela, e ele insiste, porque era uma resposta importante, uma pergunta muito relevante para o nosso estado evolutivo, né, que ainda temos vícios, e ele desdobra ela na 952A. É mais ou menos culpado do que aquele que cortou a vida por desespero. Então vejo que uma pessoa que bebe e fuma muito, não necessariamente é encarada como um suicida pela sociedade. Mesmo que ela beba muito, fume muito, tenha hábitos alimentares ruins, mas aquele que, num ato de desespero, se enforca, dá um tiro, faz alguma coisa, esse é o clássico suicida. E aí, como os espíritos responderam desta forma, né, que é um duplo culpado, ele então tentou criar um juízo de valores. Mas espera aí, se eu comparar com aquela pessoa desesperada que tem uma depressão muito forte, está passando por uma grande dificuldade na vida e comete um ato e elimina de uma vez sua vida, quem é mais culpável? Qual é mais responsável perante a justiça divina? É mais culpado porque teve tempo de raciocinar sobre o seu suicídio, ou seja, aquele que usa dos vícios, das paixões. Naquele que o comete instantaneamente, há às vezes uma espécie de desvario que se aproxima da loucura. O outro será muito mais punido, porque as penas são sempre proporcionais à consciência que se tenha das faltas cometidas. Então, intenção e consciência valem muito no julgamento de Deus. Então, essa pessoa que tem esses vícios por anos e recebe informações de pessoas, de familiares, da internet, da televisão, essa pessoa, ela acaba tendo um grau de consciência por anos daquilo que ela faz. Enquanto, às vezes, a pessoa que é num rompante comete o suicídio, ela tem uma consciência menos completa do que ela fez naquele momento, inclusive com participação, às vezes, de espíritos. Desculpa. Então, algumas pessoas são praticamente suicidadas pelos obsessores. É lógico que nunca ela é sem responsabilidade, ela tem responsabilidade, mas às vezes ela é menor, né? Como aqui a resposta dos espíritos nos explica.
Então ele é até mais culpado. Tá? 953. Quando uma pessoa vê à sua frente uma morte inevitável e terrível, é culpada por abreviar em alguns instantes o seu sofrimento por uma morte voluntária? Então veja que Kardec ele quis tirar muitos detalhes, né? Como a gente falou, ele fez muitas perguntas aqui nesse item do Livro dos Espíritos. Então, uma pessoa que ela se vê à morte, uma doença, um acidente, uma situação dela se encontra que ela não vê como sair daquilo, e ela opta por fazer o suicídio para não enfrentar aquele restantezinho de vida, segundos, minutos, dias, não sei, né? Então, como a vida dela já ia acabar mesmo, ela já tinha percebido isso, ou na ideia dela, ela iria acabar, a vida dela ia acabar, será que ela abreviar um pouco pode ser considerado um suicídio? E a resposta é direta, né? Sempre se é culpado de não esperar o termo fixado por Deus. Aliás, haverá certeza de que ele tenha chegado, malgrado as aparências, e não pode receber um socorro inesperado no derradeiro momento? Então, isso é uma falta de fé, uma desesperança e uma falta de confiança na justiça divina, que ainda não havia eliminado, você não teria, a pessoa ainda estava viva e ela já antecipou a sua morte, sem dar a chance ou sem entender se realmente ela iria desencarnar ou não. E aí ele desdobra também mais uma subpergunta. Concebe-se que em circunstâncias ordinárias, ou seja, numa condição normal, seja o suicídio repreensível. Mas figuramos o caso em que a morte é inevitável e que a vida só é abreviada por alguns instantes. Então Kardec quis insistir nesse ponto e falar, olha, mas tudo bem, então pode ser que a pessoa na verdade não ia morrer, ela ia ser salva, ela estava para se afogar, mas ela consegue ser salva, não sei, não sei. Mas e quando realmente vai acontecer? Então Kardec falou, não, vamos pensar que realmente a pessoa vai morrer. Então ele só tirou, abreviou a vida em poucos instantes, ele usou a palavra instantes, né? Muito pouco tempo. Os espíritos reforçam que é sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Senhor. Então a gente não tem realmente, pessoal, nenhum direito e nenhuma condição de tirar a nossa vida e achar que isso vai ser bom, que isso gerará um benefício para nós, para o próximo ou para alguém, né? Tirando o sacrifício cujo objetivo é o próximo, mas aqui não é o próximo, é você mesmo. Você não tem nenhuma desculpa para tirar a sua vida, né? E essa questão da vontade dá a impressão que um Deus punitivo que nos vai em frente, quer que a gente faça isso ou aquilo, não é isso? Então, na verdade, pessoal, essa vontade de Deus, nós vamos hoje entendendo ela como uma coisa muito mais profunda, que são os próprios mecanismos da vida, das leis de proporcionalidade, justiça, amor e caridade. Então, se hoje eu passo por aquela dificuldade, é porque proporcionalmente aquilo é adequado pelo que eu já fiz, pelo que eu preciso. Deus, ele junta a justiça, o amor e a caridade junto, ele mesmo, e ele espera que façamos da mesma forma. Então, quando eu removo a minha vida antes da hora, eu estou esquecendo essas leis divinas, eu estou demonstrando falta de fé, falta de confiança, falta de resignação, e é nisso que está a minha culpa, né? Mostra que a minha consciência ainda é muito ligada a mim mesmo, né? E eu tenho um certo egoísmo muito grande. Eu não aceito as leis naturais como elas são. E aí ele distribui isso ainda numa pergunta B, 953B. Nesse caso, quais são as consciências de tal ação? Uma expiação proporcional à gravidade da falta, segundo as circunstâncias, como sempre. Vejo que, apesar da gravidade que é uma coisa muito séria, né, o suicídio, muito difícil para o espírito, o espiritismo é eminentemente consolador. A cada erro, uma falta proporcional. Então, aqui, imaginamos que, como a vida já estava no fim, é uma coisa muito mais simples do que uma pessoa que, em plena mocidade, com uma vida programada, por exemplo, de 80 anos, faz esse ato.
às vezes sem grandes motivos, ou mesmo que os motivos para ela sejam importantes, eles não se justificam dentro do contexto evolutivo e das necessidades espirituais daquela pessoa, né? Então, uma resposta simples, né? Isso vai ser proporcional à gravidade do que a pessoa fez, a intenção, o grau de consciência, o desespero, a consciência, tudo isso é atenuante, né? Essa outra aqui é muito interessante, pessoal. Uma imprudência que compromete a vida sem necessidade é repreensível. Então, às vezes, as pessoas podem vir a morrer por imprudência. Esportes, corrida de carro, né? Não usar de todas as precauções necessárias em determinadas atividades para manter a própria vida, imprudência. Isso é sempre repreensível? Aí eu achei muito interessante, porque eles respondem que não há culpabilidade quando não há intenção ou a consciência positiva de fazer o mal. Então eu vejo que uma pessoa que está numa função arriscada, sem o perceber e acaba vindo a morrer por aquilo, ela tem uma culpabilidade reduzida, porque ela não sabia dos riscos. Agora, aquele que foi treinado, tem consciência dos perigos, então a pessoa tirou carta, antes disso ela fez um curso, ela assistiu um filme, ela está muito informada dos riscos do excesso de velocidade. Quando ela tem o conhecimento, a consciência dos riscos, aí ela passa a ser culpada, porque ela mesma vai adquirir um peso de consciência, ela vai se autorresponsabilizar por aquilo e assumir a responsabilidade que devidamente tem. Mas muitas vezes essas imprudências podem ocorrer em situações onde a pessoa não tem uma consciência ou uma intenção de acabar com a própria vida. E aí, então, não há uma culpabilidade, segundo explicam aqui os espíritos, né? Eu achei uma resposta também bem interessante, né? Essa aqui, pessoal, no contexto de hoje, está totalmente fora, mas a gente pode tirar alguma coisa dela. Mas era uma coisa ainda muito viva em Kardec. Olha a pergunta 955. As mulheres que em certos países se queimam voluntariamente sobre os corpos de seus maridos podem ser consideradas como se tendo suicidado e sofrerem as consequências disso? Então, mulheres de sheiks, né, mulheres de reis no Oriente Médio, tinham esse hábito, na Índia também, quando morria o marido ia ser colocado numa fogueira, o corpo morto dele, e ela ficava lá junta, só que ela estava viva e se queimava, se colocava fogo nessa mulher, quer dizer, uma coisa medonha, né? A resposta é: elas obedecem a um preconceito e geralmente o fazem mais pela força do que pela própria vontade. Quer dizer, nem todas estão ali amando, querendo estar ali, estão ali por serem obrigadas, né? Pela sociedade, pela tradição. Acreditam cumprir um dever, o que não é característica do suicídio. Sua escusa ou sua desculpa está na falta de formação moral da maioria delas e na sua ignorância. Então, não havia intenção necessariamente disso, havia pouco conhecimento, pouca compreensão da vida, das leis, né? E aí ele termina dizendo que essas usanças bárbaras e estúpidas, ele chega a usar até essa palavra, né, desaparecem com a civilização. Mas a gente pode imaginar ainda as pessoas que se deixam morrer para que aos olhos da sociedade elas se saiam bem. Então era o que movia essas mulheres. Então, pelos costumes, elas deveriam morrer com seus maridos. Então, algumas pessoas, em muitas situações, podemos imaginar que se deixam morrer com doenças, com trabalhos perigosos, somente para atender a sociedade que as cerca. E isso é uma ignorância, né? É uma falta de formação moral, tanto da pessoa como da sociedade que aceita aquilo. E nós devemos trabalhar não só para que um hábito específico como esse de morrer com o marido queimada, mas outros hábitos que ainda estão presentes na nossa sociedade hoje sejam eliminados, para que não haja o desperdício da vida e haja, pelo contrário, a valorização da vida. 956. Os que, não podendo suportar a perda de pessoas queridas, se matam na esperança de se juntarem a elas, atingem o seu objetivo?
Aqui a gente até já sabe a resposta, né, pessoal? Mas é uma forma, é um motivo de suicídio muito comum. Então, a pessoa que perdeu um filho, o marido, a esposa, e a carga de sofrimento é tão grande que essa pessoa pensa: se eu me eliminar, me matar, eu vou ter com essa pessoa. E essa é ainda, infelizmente, hoje, uma causa de suicídio entre pessoas, né? E aí o que será que a gente imagina que os espíritos responderam, né? Então, como que é isso, né? O resultado para elas é bastante diverso do que esperam, pois em vez de se unirem ao seu objeto de afeição, deles se afastam por mais tempo. Porque Deus não pode recompensar um ato de covardia e o insulto que lhe é lançado com a dúvida quanto à sua providência. Então, na realidade, essa atitude de eliminar a própria vida para se aproximar ou se manter próximo às pessoas amadas que morrem, afasta a pessoa daqueles espíritos. E o efeito é o contrário do que elas querem, né? E Deus, ele considera, os espíritos consideram isso uma covardia, ou seja, a pessoa não enfrentar as dificuldades, porque aquilo é uma expiação, uma prova. Nós já estudamos, né, a perda de pessoas amadas é uma prova e uma expiação que a gente tem que enfrentar com força, fé, não é isso? E aí ele coloca que isso também é um insulto à providência de Deus, né? O que é providência? Aqui eu escrevi previdência, mas está errado, é providência, o azul aqui embaixo. É uma disposição prévia dos meios necessários para se obter um fim. Então, Deus, pessoal, já tem tudo pronto para a gente. Isso que é a providência divina. Então, providência é uma das atributos de Deus, né? Ele já tem antes. Eu preciso desenvolver agora inteligência, moral, esforço, capacidade de trabalho, mas Deus já tem tudo isso. Então, ele já tem pronto o que nós precisamos para superar uma dificuldade como essa, que é a perda de um ente querido. E quando nós optamos por romper com a nossa vida, nós não estamos jogando fora tudo isso, né? E isso mostra uma falta de conexão com Deus, uma falta dessa fé, dessa ligação, né? E aí eles pagarão um instante de loucura com aflições ainda maiores do que aquelas que quiseram abreviar, e não terão para os compensar a satisfação que esperavam. E ele pede para a gente ver o item 934. Eu não vou mostrar porque acabamos de ver, né? É dentro desse item, dentro desse capítulo aqui, penas e gozos terrenos, essa questão da morte prematura. E a gente fala, pessoal, não é com a intenção de ser duro ou de achar que é fácil. Eu tenho consciência que, para mim, eu sei que isso é muito difícil. Eu já perdi minha mãe, por exemplo, né? Mas a gente tem que conseguir seguir a vida, né? E é nisso que a gente pode se apegar à religião e fazer o bem ao próximo, ocupar nossa vida com caridade, encontrar alternativas que a gente supere essa dificuldade. É uma dificuldade muito grande, né? E a gente também, se algum companheiro nosso optou por essa saída aí, que é o suicídio, a gente tem que ter muito respeito, muito carinho, fazer prece por eles, porque no livro Céu e Inferno tem um capítulo só sobre suicidas. E todo o depoimento dos suicidas é unânime. Eles pedem prece, falam que a prece os acalma, é uma das poucas coisas que alivia o seu sofrimento. Então a gente tem que ter esse respeito, esse carinho, mas ter a consciência de que isso não é solução, pelo contrário, isso atrasa e dificulta a convivência, o encontrar no plano espiritual esses espíritos depois. E essa é a última pergunta do livro, né? E eu tenho depois um outro material, se der tempo nós vamos trabalhando aqui até às 8 horas, né? Que é essa 957. Quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? Tá? Então, depois de explorar o desgosto pela vida, que chamaremos mais modernamente aí de depressão, todos esses distúrbios mentais,
E depois de explorar bastante o suicídio em várias perguntas, Kardec finalmente pergunta: mas vamos lá, ocorreu. Qual é a condição do espírito que se suicidou no plano espiritual, no estado de espírito? Então, aquele que tira sua vida, como ele se apresenta no plano espiritual? As consequências do suicídio são as mais diversas. Não há penalidades fixas e, em todos os casos, elas são sempre relativas às causas. Olha que bonito isso aqui. Enquanto, para algumas religiões, a pena é fixa, é o inferno, o espiritismo é eminentemente consolador. Tudo tem jeito, pessoal. Para tudo nós vamos superar. Nós erramos como parte do processo de aprendizado e, ao aprender, não erramos mais. Então, o suicídio, não existe uma condição única. Como que eu vou estar no plano espiritual? Isso depende do quê? Das causas, da intenção, do grau de consciência que a gente vem falando. Não há penalidades fixas, né? Mas uma consequência a que o suicida não pode escapar é o desapontamento, porque ele faz com uma intenção de eliminar um sofrimento ou a própria vida, ou de ir para uma vida melhor, ou de encontrar um ente amado, e nada disso acontece. O suicídio ele nunca consegue produzir os benefícios que a pessoa imaginava, e isso é a importância da gente estudar o assunto. Então eu não vou encontrar quem eu queria. Se eu tinha profundos sofrimentos, eles permanecerão com o meu espírito, só que agravados pelo sofrimento agora do suicídio. Se eu queria ir para um mundo melhor, eu não consigo, né? Então, o desapontamento é a única característica comum a todo espírito que se suicida. Porque as penalidades não são fixas e elas vão depender das causas, e é sempre relativo. De resto, a sorte não é a mesma para todos, dependendo das circunstâncias. Alguns espiam sua falta imediatamente, então vemos que em algum tempo ali no plano espiritual a pessoa já está livre daquela culpa ou daquele erro e ela consegue reparar-se no próprio plano espiritual imediatamente. Outros numa nova existência. Então, para alguns será necessário reencarnar, trazendo as consequências do suicídio em seus corpos, em sua estrutura familiar, nas condições de vida que tem, e aí ela vai então reparar numa próxima vida, que será pior do que aquela que interromperam, logicamente, como uma consequência do que se fez, né? Então vejo que a resposta do espírito é muito interessante, né? Então as consequências são relativas. Então, como espíritas, pessoal, não vamos ser apressados no julgamento. Não julgueis é uma coisa muito importante. A gente não sabe. A gente só sabe que aquela pessoa terá um grande desapontamento, porque o que ela pretendia com aquele ato não vai ocorrer. Infelizmente, a vida continua, o sofrimento permanece, as inimizades estão lá, o orgulho está lá, ele não deixa de ser orgulhoso, não deixa de ser vaidoso. E além disso, vai ser agravado. Mas ele pode, como diz aqui, olha, expiar essa falta imediatamente, ou numa próxima vida, né? E se vocês me permitirem, eu gostaria de trazer para vocês esse vídeo do Raul Teixeira, que eu vou colocar agora. Eu achei esse vídeo muito bom e o Raul parece que tem tudo na mente, tudo que a gente falou. Ele faz um grande resumo para a gente, tá legal?
Morte e suicídio, nós convidamos o médium e conferencista espírita Raul Teixeira. Do ponto de vista do espírito, o que acontece nesse espírito? A questão do suicídio é uma das questões bastante intrigantes, em função de que nós temos por costume, possivelmente pelas tradições religiosas e pelo caráter cobrador da sociedade, de admitir que o suicida é alguém irremissivelmente perdido, está condenado ao fogo do inferno, e há religiões que, inclusive, não os considera mais, não realiza orações em favor deles, exatamente para o indivíduo que mais necessita. É diferente no espiritismo? É diferente no espiritismo, porque a proposta do espiritismo é de que todo indivíduo que se... Desculpa, pessoal, vou recomeçar. Acho que vocês estão ouvindo, né? Em função de que nós temos por costume, possivelmente pelas tradições religiosas e pelo caráter cobrador da sociedade, de admitir que o suicida é alguém irremissivelmente perdido, está condenado ao fogo do inferno, e há religiões que, inclusive, não os considera mais, não realiza orações em favor deles, exatamente para o indivíduo que mais necessita. É diferente no espiritismo? É diferente no espiritismo, porque a proposta do espiritismo é de que todo indivíduo que se suicida, ele deve estar vivendo um quadro diferente na sua intimidade psicológica, na sua intimidade psíquica. A criatura que se suicida certamente está desgostosa da vida, certamente não admite as propostas que a vida lhe está trazendo, deseja vingar-se de algo ou de alguém, ou simplesmente está motivada no que se chama de suicídio honroso, em admitir que ela estará, ao matar o corpo, realizando uma proeza, libertando o seu povo, criando situações capazes de dar ao seu povo uma grandeza maior. Pessoal, só queria confirmação se vocês estão ouvindo bem. Sim, professor, dá para ouvir. Obrigado. Muita gente Dá para ouvir bem. Dentro dessa linha de suicídio honroso para desfazer algum crime, algum erro, algum mal-entendido, alguém que se suicida de maneira a fazer com que alguém se sinta culpado, então deixam cartas, bilhetes, etc., de maneira que sempre alguém está desfocado daquilo que a divindade espera de nós. De modo que, para o espiritismo, cada suicida tem um nível de responsabilidade. Não se pode tomar de uma craveira e, a partir dali, todos são medidos pela mesma craveira, pelo mesmo estalão. Um guarda-costas, por exemplo, né? Está ali para defender a vida de uma outra pessoa. Numa situação qualquer, de um tiro, por exemplo, esse segurança se coloca para frente dessa outra pessoa e acaba morrendo. Este é um suicida? Este é alguém que desejou salvar a vida de alguém. Se nós considerarmos as leis divinas, ele não será considerado suicida, porque, em verdade, ele não tinha intenção de morrer, não tinha intenção de se matar. Mesmo aquele que está fazendo por onde se matar, nós consideramos como suicidas indiretos, como o caso dos que têm vício, do tabaco, dos excessos, da droga, etc. Se ele estiver fazendo aquilo como um hábito, como um costume, mas não é com a intenção de se matar, ele é suicida, mas é um suicida indireto. Muitas vezes a criatura sabe que aquilo vai levá-lo à morte. Então, ele é um suicida consciente. É um suicida direto, porque ele sabe que aquilo mata. Isso piora a situação dele do ponto de vista espiritual? Complica, porque quanto mais você sabe, mais responsabilidade você tem sobre o material conhecido. Então, por isso, Jesus Cristo estabeleceu que aquele que mais tem, mais se lhe pedirá. Obviamente que é da lei da vida. Você não vai exigir de uma criança aquilo que você cobra de um adulto. Você não vai pedir de um doente mental, de uma pessoa insana, aquilo que você cobra de uma pessoa lúcida, equilibrada psiquicamente. De maneira que a divindade também considera esses casos. E por causa disso, muita gente que desencarna, que sai do mundo, que morre numa situação dessa, de um suicídio, ao chegar no mundo espiritual e se dar conta de que ela cometeu um desatino no momento de translocação, no momento de agrura espiritual, de pressão espiritual, já que há muita gente que vai sendo levada
nesse roldão, nesse turbilhão, em virtude de assédios espirituais, de perturbações espirituais. Claro que esses assédios, essas perturbações, nós damos acesso a eles, mas não damos acesso a eles com a intenção de nos matar. A invigilância, né, um modo de viver de maneira equivocada, e alguma entidade exploradora, oportunista, se vale desse canal aberto. E porque ela sabe que você tem tendências, você tem inclinações à autodestruição, a fugir das coisas mais difíceis, então ela vai lhe levando gradativamente a admitir que fora da morte não há solução. Então, por causa disto, nós verificamos muita gente que é levada ao suicídio por indução espiritual. Não é que o espírito vai a mate, mas ele vai colocando na mente dela que o melhor para o problema que ela está vivendo é dar conta desse problema morrendo. E a criatura, no estado de tormento interior, não avalia isto, não avalia a consequência. Raul, como é que fica a situação daquelas pessoas, daqueles espíritos que de alguma forma colaboram para que alguém cometa um suicídio? É muito interessante essa pergunta, Cláudia. Por quê? Porque nós vemos muitos suicidas renascendo com paralisias cerebrais, com deformidades, com lesões sérias. Principalmente as pessoas que atiram no coração, que atiram na cabeça, elas voltam com lesões nas áreas em que o tiro afetou. Outras criaturas ingerem venenos, tóxicos sérios, e voltam com lesões no aparelho fonador, no aparelho digestivo, no aparelho gastrointestinal. E, obviamente, quem é que vem para dar suporte a essas pessoas? Para ser a mãe do deficiente, o pai do deficiente, a família do deficiente, se não aqueles indivíduos que ativaram o processo, que muitas vezes levaram a criatura àquele nível de realização. De maneira que todas as pessoas que estão junto ao doente, a criatura patologicamente afetada, não está, salvo casos muito especiais, porque ela seja boazinha e está fazendo bem ao outro. Não está nessa situação porque Deus tenha querido testar a sua fé, como muita gente acredita. Ela está ali, segundo as leis da reencarnação, porque ela tem alguma coisa a ver com esse episódio. E tanto mais tem a ver, quanto mais sofre com o problema da criatura. Então, costumeiramente, vem como mãe ou como pai, que são os que sofrem mais diretamente, mais proximamente, os que têm mais trabalho com essas criaturas. Depois vamos espalhando os irmãos, os avós, os tios, até a sociedade, que de uma forma bastante ampla é a grande responsável pelas coisas que ocorrem ao indivíduo. Bom, Raul, e aí? Morre, a pessoa morre, tradicionalmente na nossa cultura, o funeral, e depois disso, acontece o que com o espírito? O funeral, Cláudia, naturalmente é a homenagem que a gente faz, que a gente presta ao corpo que serviu durante X anos, X dias ou horas àquele ser espiritual. O nosso ser espiritual querido, nosso pai, nossa mãe, amigo, irmão, etc., não estão ali mais naquele corpo que a gente reverencia e que vamos todos levar à última casa, né, a última morada, como se costuma dizer. O nosso ser querido é o ser espiritual. Então ele volta para o mundo normal primitivo de onde ele veio. Todos nós que ocupamos um corpo físico, depois da fecundação do espermatozoide no óvulo, nós viemos da pátria espiritual, nós viemos dessa dimensão espiritual. E, obviamente, ao sairmos do corpo, retornamos a esse mundo dos espíritos, a essa vibração especial que nós chamamos de mundo dos espíritos, a essa frequência especial que é o mundo dos espíritos. E ali, então, em função de como tenha sido a nossa vida, nós vamos passar a viver a nossa consciência. De modo que a cada um será dado segundo suas obras, alertou Jesus Cristo. Se nós tivemos uma vida de crescimento, de esforços, pessoas normais, não há necessidade de sejamos nenhum herói, nenhum santo, nenhum anjo ou semideus. A importância que a divindade dá à nossa vida na Terra é a de que sejamos pessoas de bem, homens e mulheres de bem, realizando no mundo toda a soma de bem que pudermos realizar, fazendo aqui tudo de melhor que pudermos fazer, na nossa profissão, com a nossa família, no nosso lazer, com a nossa própria integridade, tudo de bom que pudermos realizar, de plantar uma flor
até construir a vida de alguém, nós deveremos fazer em prol dessas consequências felizes para a alma. Quando falamos em consequências felizes para a alma, muita gente pode imaginar que o Espiritismo se preocupa com uma felicidade que a gente vai ver depois da morte. Ou apenas depois da morte. E não é assim. Não pode ser assim em nome da justiça de Deus. Se a cada um é dado conforme suas obras, quando é que você vai receber essa alegria interior? No momento em que você realiza a obra. Então, desde o momento que a gente está fazendo bem, nós já estaremos felizes. Para aqueles que me dizem assim, e se não houver vida futura? Eu já fui feliz na vida presente. Mas se houver a vida futura, para aqueles que não creem, ele já perdeu a chance de ter aproveitado o tempo da Terra. De maneira que, quando nós desencarnamos, voltamos para a pátria espiritual. Como quem viveu muitos anos numa cidade para onde foi trabalhar, onde estava o seu emprego, depois que se aposenta, ele volta para a sua cidade natal. Vai encontrar as pessoas que lá deixaram, tão mais amadurecidas ou envelhecidas quanto ele, vai encontrar muita coisa modificada, mas é a sua casa, é o seu rincão, é o seu lugar. Daí, então, no mundo dos espíritos, nós vamos nos deparar, vamos encontrar velhos amores, velhos amigos. Nós que imaginamos que a nossa família está toda aqui na Terra, está toda arrumadinha aqui, nosso pai, nossa mãe, nosso filho, nosso neto, e quando chegamos no mundo espiritual, notamos que a nossa família é imensa, porque somos filhos das estrelas, somos filhos da imensidão. Há quantas reencarnações nós estamos nascendo no contato com centenas e centenas de pessoas, amigos queridos, inimigos, porque a questão do mundo espiritual e da sobrevivência nos traz essa realidade. Se vamos achar velhos amores, poderemos encontrar velhos inimigos, velhos adversários, com os quais ainda não nos acertamos. Daí Jesus Cristo nos havia proposto reconciliar-nos com o nosso adversário enquanto estamos a caminho com ele. Não esperemos o tempo passar, não deixemos a morte chegar. Se houver qualquer dificuldade entre nós e alguma pessoa, que a gente realize esse acerto aqui, enquanto estamos no corpo juntos com ela. Raul, para finalizar essa entrevista, como podemos nos preparar para a morte? É possível isso? É possível, e nós nos prepararemos para a morte sempre que nos preparemos para a vida. Saber viver, viver bem, fazer amigos, manter os amigos, trabalhar, estudar. Que coisa maravilhosa estudar, iluminar a mente. Quando a massa dos espíritos que vivem na Terra adora a preguiça mental, detesta ler, detesta estudar, gosta de coisas ligeiras, mas se dá conta de que na medida em que o tempo passa, elas continuam ignorantes, não sabem nunca de nada. A criatura vive anos a fio com uma árvore à sua porta e nunca teve o cuidado de saber que árvore é esta, a que família pertence, de onde é que veio. A criatura vive numa cidade e nunca se interessou por saber de onde é que veio o nome da minha cidade. Então, quando nós procuramos cultura, aprendizado, isso é crescimento espiritual. Quando nós estudamos, aprendemos a tocar música, a cantar, a desenhar, a falar outra língua, quando aprendemos matemática, física, engenharia, o que for, nós estamos evoluindo espiritualmente. Evolução espiritual não é apenas evolução religiosa, é evolução do ser como um todo. De modo que vale a pena nós fazermos o melhor que pudermos em todas as áreas, enquanto estivermos no corpo, porque, como diz o brocardo popular, tal vida, tal morte. Paulo, muito obrigada por essa entrevista. Muito legal, né, pessoal? A gente vê que essa apresentação, esse vídeo do Raul Teixeira, quem fez a pauta do vídeo parece que seguiu as questões, né? Então nós vemos que encontramos aqui muitos dos pontos de vista que foram respondidos por Allan Kardec, né? Para Allan Kardec, desculpa, foi ele quem fez as perguntas. E a Marielle, quem quiser esse vídeo, ele vai estar gravado dentro da nossa aula que a gente, né, desse estudo que nós fizemos, que nós colocamos na Unelar, então no site da Unelar, mas tem aqui também, olha, Raul Teixeira, esse é o endereço eletrônico de quem quiser ouvir novamente, porque ele faz uma síntese muito boa, muito lúcida de tudo que a gente vem estudando aqui, né? Mas, para finalizar, eu só preciso terminar aqui, pessoal, os comentários de Kardec, né? Então, nós estamos aqui na 957,
eu peguei a resposta dos espíritos, trouxe o posicionamento de Raul Teixeira, mas o que diz Kardec? Ele diz o seguinte: a observação mostra, né, com efeito, que as consequências do suicídio não são sempre as mesmas. Há, porém, as que são comuns a todos os casos de morte violenta, as que decorrem da interrupção brusca da vida, né? Então, neste ponto, o suicídio soma-se a outros tipos de morte violenta, como um acidente de carro, alguma coisa assim, né? E traz consequências em comum para o pós-morte imediato, né? E que elas não são as mesmas. Então, os espíritos já haviam dito, né? O Douglas fez um comentário nesse sentido aqui também, por isso a gente não pode julgar. E a consequência dessa questão de ter sido uma morte violenta é a persistência mais prolongada e mais tenaz, mais forte, do laço que liga o espírito e o corpo. Porque este laço está quase sempre em todo o seu vigor no momento em que foi rompido, já que não foi uma morte natural por doença e desgaste orgânico. Ela foi imposta de um momento rápido, violento, e a vitalidade ainda existia. Então a ligação entre o espírito e o corpo permanece tenaz, muito forte. Enquanto a morte natural se enfraquece gradualmente e, em geral, até mesmo se desata antes da extensão completa da vida. Se nós formos lá no capítulo, no livro 2º do Livro dos Espíritos, ele fala do retorno à vida espiritual, que é a morte. Que às vezes até o espírito se libertou antes do corpo em si dar os últimos suspiros, né? As consequências desse estado de coisas são o prolongamento da perturbação espírita, seguido da ilusão que, durante um tempo mais ou menos longo, faz o espírito acreditar que ainda se encontra no número dos vivos. Então ele entra numa confusão, que é a perturbação espírita, ele não consegue ter lucidez de saber que já morreu, ele ainda acha que está vivo ou que está perpetuamente morrendo. Ele tem a ligação com o corpo que faz com que ele sinta ainda a influência da matéria, né? E essa perturbação espírita, eu trouxe, estava lá no item 3 eu não vou me lembrar o capítulo ainda, mas é no livro 2º do Livro dos Espíritos, a pergunta 163, 164. Deixando o corpo, a alma tem imediata consciência de si mesma. Então, eu morri, fiz suicídio, eu já tenho autoconsciência na hora. Aí ele fala, não é o termo, ela fica perturbada por algum tempo. E aí ele pergunta, então, todo espírito experimenta o mesmo grau, ou seja, a perturbação é profunda, igual em todos, ou menos, mais superficial em alguns? E quanto dura, né? É igual em todos? Ele fala que não, isso depende da elevação espiritual. Aquele que já está depurado se reconhece quase que imediatamente, porque se desprendeu da matéria durante a vida corpórea, enquanto o homem carnal, cuja consciência não é pura, conserva por muito mais tempo a impressão da matéria. E é o caso do suicida, que, não tendo se preparado para a vida espiritual, né, o Raul Teixeira falou da importância da preparação para a morte, né, e ainda tendo essa influência do corpo, ele permanece por um grande período na perturbação espírita, sem uma autoconsciência de si próprio. Volta Kardec. A afinidade que persiste entre o espírito e o corpo produz, em alguns suicidas, uma espécie de repercussão do estado do corpo sobre o espírito, que assim ressente, malgrado seu, os efeitos da decomposição, experimentando uma sensação cheia de angústias e de horror. Então ele imagina sentir, e para a mente dele aquilo é real, a dor, a queimadura, estar se afogando, os vermes, né, corroendo o corpo. A gente vê muito essas descrições, né, dessas situações difíceis, pela ligação mais forte, né, da matéria. Esse estado pode persistir tão longamente quanto tivesse que durar a vida que foi interrompida. Então, parece que há um plano de vida e o espírito não consegue se livrar daquela influência corporal enquanto não esgota aquele tempo, ou seja, aquele período de anos que ele pretendia ter vivido na encarnação. A Cristiana, né, minha esposa, está lendo Memórias de um Suicida, um livro para quem gosta do assunto, da Ivone Pereira, Memórias de um Suicida,
E ela fala que eles reconhecem os suicidas que eles, como se tivessem um cordão dourado, ou seja, aquele laço fluídico entre o espírito e a matéria, ele tem ainda algum resquício, e eles têm essa ligação com o corpo, o que faz com que eles recebam muitas sensações ruins dessa ligação, né? Mas esse não é o efeito geral. Em alguns casos, o suicídio não se livra das consequências de sua falta de coragem e cedo ou tarde expia essa falta de uma ou de outra maneira. É assim que certos espíritos que haviam sido muito infelizes na Terra disseram, né, porque ele interrogou esses espíritos, haver se suicidado na existência precedente e estar voluntariamente submetidos a novas provas, tentando suportá-las com mais resignação. Em alguns, é uma espécie de apego à matéria, da qual procuram inutilmente desembaraçar-se para se dirigirem a mundos melhores, mas cujo acesso lhes é interditado. Na maioria, é o remorso de haverem feito uma coisa inútil, da qual só provam decepções. Né? Então, a gente já tinha falado disso, né, na resposta dos espíritos, que é esse desapontamento, né, essa decepção, que o ato do suicídio não leva ao efeito que a pessoa imaginava. A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário à lei natural. Todas nos dizem, em princípio, que não se tem o direito de abreviar voluntariamente a vida. Mas por que não se terá esse direito? Né? Por que não se é livre de pôr um termo aos próprios sofrimentos? Assim pensa o materialista. Para ele, encerrando a vida, acaba. Por que não posso? Né? O Espiritismo vem responder isso com a parte científica. Estava reservado ao Espiritismo demonstrar, pelo exemplo dos que sucumbiram, pela mediunidade que traz o depoimento desses espíritos todos que se encontram no plano espiritual após o suicídio, que o suicídio não é apenas uma falta, como infração a uma moral. Consideração que pouco importa para certos indivíduos, mas um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica e até pelo contrário. Não é pela teoria que ele nos ensina isso, mas pelos próprios fatos que coloca sobre nossos olhos. Então, Kardec entrevistou muitos espíritos suicidas e ele encerra essa questão de como está o espírito do suicida no plano espiritual dessa forma. Eu peço desculpas, pessoal, que já são 8h01, eu ainda vou demorar mais uns 2 minutinhos, vão passar só um pouquinho do tempo hoje. Né? E os próprios fatos, então, se vocês forem estudar o Céu e o Inferno, é o 5º livro de Kardec, no capítulo 5 é dedicado aos suicidas. E aí tem todos esses casos de evocação, então esses espíritos foram atraídos às reuniões mediúnicas da Sociedade Espírita de Paris, ou às vezes de outras localidades, e foram entrevistados, e eles contaram como eles se sentiram, como foi o pós-morte, por que eles decidiram por tirar a vida. E aí vocês têm vários casos, e quem gosta do assunto poderia ler. Então tem 2 leituras já, né? Tem Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira, tem esse livro aqui, esse capítulo do Céu e o Inferno, muito interessante. Então ele conta do suicida da Samaria. Esse pai constrito é um pai que se mata para que o filho não vá à guerra, então ele acha que está fazendo um bem protegendo o filho da guerra, e aí tem todas as implicações disso, é bem interessante. Se mãe e filho, é uma mãe que se suicida assim que o filho morre, querendo reencontrá-lo. E aí ela se depara com uma grande decepção, que ela tem uma barreira de nível vibratório muito grande, que ela não consegue ver o filho. E aí por várias, né, não dá tempo, pessoal, não quero passar muito do horário, mas são casos bastante interessantes que Kardec optou por reunir nesse capítulo do Céu e Inferno. E para finalizar, eu acho que é muito importante a gente se apegar ao lado consolador do Espiritismo. E eu mesmo havia dito, porque assim haviam me ensinado, né, que cada parte do Livro dos Espíritos tem um correspondente ou no Evangelho, ou na Gênese, ou no Céu e Inferno. E que esse capítulo aqui, desse livro, né, que é Penas e Gozos Terrenos, estaria ligado lá ao Céu e Inferno. E realmente tem muita coisa lá, mas hoje eu mudei meu ponto de vista.
E eu acho que tudo que nós vimos nesse capítulo está aqui no item 5, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem gostar e achar que é uma boa sugestão, pode entrar no site da Unelar, que o Douglas tem feito um estudo muito legal de todos esses itens. Então a gente vê que esse capítulo inteiro é a nossa vacina, é o nosso remédio contra esses problemas. Então ele fala da justiça das aflições, das causas atuais e anteriores das aflições, os motivos de resignação, tem lá o suicídio e a loucura, tem um item lá, né? Tem um outro item muito importante que é a melancolia, que é esse desgosto, essa tristeza que se apodera de nós, né? E vejam então que esses são os itens desse capítulo que nós estamos trabalhando, eles são muito correlacionados com essa parte do Evangelho. Então eu sugiro que vocês complementem o estudo desse capítulo do Livro dos Espíritos, lendo o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Só a título de exemplo, o suicídio e a loucura. Então, o capítulo 14, esse que está aqui, é um dos itens desse capítulo. Então, ele fala que a calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida, a fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Que a maior parte dos casos de loucura são provocados pelas vicissitudes. Então, nós estudamos bastante as vicissitudes nesse capítulo aqui do Livro dos Espíritos, né? Que ele não tem força de suportar. Se, portanto, graças à maneira por que o Espiritismo nos faz encarar essas mudanças, ele recebe com indiferença e até mesmo alegria todas essas dificuldades. E na melancolia, ao item 25 desse capítulo 5, ele fala o seguinte: sabeis que uma vaga tristeza se apodera por vezes de vossos corações, e que vos faz sentir a vida tão amarga? É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade, mas, ligado ao corpo que lhe serve de prisão, se cansa em vãos esforços para escapar. E aí ele comenta isso e ele fala no fim: acreditai no que vos digo e resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade, né? Então vejo que tem muitos itens aqui importantes, a gente tem amigos que pensam nisso, né? Talvez o capítulo do Livro dos Espíritos seja um pouco duro para eles, mas esse aqui é muito consolador, né? Então, para finalizar esse capítulo e deixando para o próximo aqui, que vai ser com o Arthur, né? O que eu resumo desse item 6? Foram 20 questões, onde ele apresentou que o desgosto pela vida, que poderíamos chamar de melancolia, depressão, é o efeito da ociosidade, que é a má interpretação do que serve à vida, e aí ela me torna desinteressante, da falta de fé e da saciedade, né? E a importância de exercer as nossas faculdades com um fim útil e segundo as nossas aptidões naturais, para que a gente se sentindo útil e sendo útil ao próximo, a gente sinta vontade de viver. O ser humano não tem direito de dispor de sua vida, interrompê-la não reduz, mas aumenta os sofrimentos, pois soma a estes o ato de matar o seu corpo. Os resultados e consequências do suicídio são muito variáveis em decorrência do grau de consciência, intenção e circunstâncias, né? Então, muitos são levados ao suicídio, como falou o próprio Raul Teixeira. Então, a gente não deve julgar e deve ter para com todos um sentimento de muito carinho e ajuda. A relação entre o aumento dos índices de suicídio e a transição planetária. Então, nós trouxemos uma mensagem que está em Obras Póstumas, e esse aumento do suicídio tem a ver com essa questão, e trouxemos uma fala muito bonita de Valdo Franco, explicando as consequências do que fizemos com a sociedade como parte desses processos de suicídio que temos hoje dentro da transição planetária. Então, o suicídio, como consequência de paixões e vícios, é mais culpável que aquele cometido em momentos de desespero. O suicídio, para chegar mais cedo à felicidade ou para se encontrar com entes queridos, tem um efeito contrário do que a pessoa espera. E suicídio, fruto do materialismo, tem como consequência a decepção de continuar a vida e o agravamento dos sofrimentos nascidos do orgulho e rebeldia ao Criador. E aqui o Espiritismo vem trazer os conhecimentos dessa realidade espiritual, prevenindo essa questão. E que após a morte,
a prolongada perturbação espírita e a afinidade persistente entre o espírito e o corpo, e que isso agrava a situação do espírito no plano espiritual, mas que não existe nunca um padrão, que é sempre individual e decorrente das circunstâncias onde ocorreu o suicídio, né? E a última mensagem, pessoal, desse estudo com vocês seria: seja qual for a causa ou consequência do suicídio, o Espiritismo nos demonstra que sempre há solução e reparação. Todos os erros demonstram falta de compreensão, falta de evolução, e serão superadas pelo trabalho e pelo aprendizado, né? Demonstrando, então, que a nossa religião ela é eminentemente consoladora. Então, muito obrigado a vocês, peço desculpas se hoje foi um pouco longo, e eu vou encerrar a gravação e podemos depois conversar.